Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez em torno das discussões de história do direito, né? E nesse nosso segundo encontro, nós vamos falar um pouco sobre o que ficou faltando da aula passada e uma coisa muito importante, né, que me passou despercebido, eu terminei esquecendo, foi a apresentação do programa, né? Então, a gente desenvolve um programa, um planejamento de aulas para esse semestre atípico, que é um trimestre, e com base nisso a gente vai, com base nesse planejamento, a gente desenvolve um programa que eu vou já mostrar a vocês no início da nossa aula, certo? Se vocês naturalmente têm acesso ao SIGA-A e vocês devem ter percebido como foi feita a nossa programação, né? E aí eu vou já abrir aqui para vocês. Tá claro aí para vocês o tamanho ou preciso aumentar um pouco mais? Tá pequeno, pô, professor. Bom Tá dia. pequeno? Bom dia, Thay. Tô achando. Pronto, e agora melhorou? Melhorou. Ou mais um pouquinho? Isso. Tá ótimo agora, professor. Obrigado. Pronto. Bom, no nosso programa, a gente teve que fazer algumas adaptações porque a gente tem menos tempo, né? Então, seguindo essa dinâmica de aula remota, a gente fez adaptações para que as aulas pudessem ser encaixadas dentro desse cronograma muito enxuto, que já é naturalmente para a história do direito, mas num semestre, trimestre, então a gente teve que fazer algumas adaptações. Mas nada em prejuízo do conteúdo, como eu já falei para vocês na aula passada, porque aquilo que não puder ser visto numa aula só, a gente complementa com vídeo depois, colocando no cigarro, certo? Disponibilizando lá no canal do YouTube também. Bom, o que é que a gente vai falar sobre o que é que a gente vai sobre o que a gente vai falar nessa disciplina de História do Direito? Basicamente, a gente vai tratar do objeto da História do Direito, como vocês começaram a ver na aula passada, a gênese do direito, né, como o direito se forma, como o direito se constrói historicamente, a história do direito ocidental, isso para delimitar que a gente não vai falar, a não ser de forma muito pontual, muito fugidia, do direito do Extremo Oriente, de direitos que não são assemelhados à nossa matriz, até por causa do nosso foco, né, do nosso recorte, em razão do tempo, em razão do tamanho da disciplina, certo? E dentro desse aspecto da história do direito ocidental, a gente vai falar sobre as suas instituições, sobre os grandes sistemas jurídicos ocidentais contemporâneos também, e a história do direito brasileiro, que é o capítulo final da nossa disciplina, certo? O objetivo da nossa disciplina é justamente realizar o encontro entre a história e o direito, procurando verificar como é que o direito ocidental se formou e como é que ele influencia o direito que nos chega hoje. Eu digo nos chega hoje, não apenas a nós brasileiros, mas como a todo o mundo ocidental, vamos dizer assim, certo? E dentro desse foco, no final, a gente vai observar a história do direito brasileiro especificamente, certo? Bom, a metodologia vai seguir muito a experiência que a gente teve no semestre passado, são aulas síncronas, via de regra, a gente vai ter também atividades socializadas, né, de uma forma diferente que daqui a gente viu introdução, aqueles que foram meus alunos de introdução no semestre passado, mas, de todo modo, adaptável à realidade da disciplina com 30 horas, certo? Além disso, é preciso destacar também a avaliação. A avaliação vai seguir aquela mesma matriz que a gente viu tanto na disciplina de História do Direito nessa experiência no semestre passado, como de introdução. Vai ter uma avaliação, como eu falei na aula passada, das atividades que vocês estão realizando, não apenas para a contagem da presença, mas também para a contagem de nota, né? A atividade socializada e também
no final do semestre, no finalzinho de abril, a gente vai ter um trabalho diferente, certo? Que a gente vai apresentar oportunamente, certo? Em relação à atividade, pessoal, como essa foi a primeira semana e eu percebi que algumas pessoas foram matriculadas já no período de rematrícula e não tiveram contato com as instruções, muitas vezes, que eu coloquei no primeiro dia de aula, então eu posterguei o período para a realização das atividades até a, a meia-noite de amanhã, certo? Da quarta-feira, portanto. Então vocês vão ter aí mais 2 diazinhos para acabar aquele. Acho que ontem eu fiquei preocupado porque eu vi que só havia 11 pessoas respondido ao questionário, né, à atividade. Mas hoje eu já observei, havia mais de 40, então basicamente quase todo mundo fez. Aqueles que não puderam fazer por algum motivo, porque tiveram algum problema em intercorrência, ainda se adaptando a esse novo modelo, ou porque se matricularam posteriormente, vão poder fazer a atividade até a meia-noite de amanhã, certo? E também para esclarecer, essas atividades, elas não necessariamente elas correspondem ao conteúdo do livro, ou conteúdo do texto, né, que a gente coloca. Elas podem falar sobre algo que a gente discutiu na aula, ou algo que está relacionado ao assunto aquele dia. Então, exige, às vezes, alguma pesquisa suplementar, mas nada muito complexo, certo? Bom, a bibliografia a gente já apresentou na aula passada, né? Vocês têm alguma dúvida ou tem algum livro que vocês não encontraram aqui, perdão, e com o qual se identificaram, que gostariam de tirar dúvidas, saber se era bom, tranquilo? Então tá. E aí a gente conclui com o conteúdo programático. Vocês devem observar, a gente já colocou as aulas correspondentes a cada matéria, vamos dizer assim, certo? Por exemplo, a aula passada a gente teve uma introdução à história, né? O direito à história. A gente vai ver hoje o direito da antiguidade oriental. Nas 2 aulas seguintes, o direito da antiguidade clássica, né? Grécia e Roma. E na aula do dia 23 de fevereiro, a gente vai analisar o direito na Idade Média, como a gente viu aí, correspondendo à primeira unidade. A segunda unidade, a gente vai ter também 5 aulas, né, do Common Law, passando pelas grandes codificações até chegar ao direito português, que nos influencia mais diretamente, e inicia a história do direito brasileiro, né, lá Brasil Colônia e Brasil Império. E na terceira unidade, a gente desenvolve em 4 aulas essa análise sobre o direito brasileiro republicano e lança olhares para o direito do futuro que está sendo produzido agora no presente, certo? Alguma dúvida sobre o programa, pessoal? Tranquilo? Bom, então a gente pode retomar aquilo que a gente começou a apresentar a aula passada. A gente fez uma provocação, né, logo no primeiro dia de aula, sobre a coluna capitolina, né, que vocês viram aí. Ela hoje está colocada em frente ao prédio do Instituto Histórico e Geográfico do RN, e não sei se todo mundo teve a oportunidade de visitar. Eu tirei a foto aí para mostrar que eu fui lá antes da pandemia, é bem verdade, mas e a gente discutiu assim toda a mística que cobre, o que circunda a coluna capitolina, como geralmente os marcos históricos também são contaminados por alguma mística, né? Então, o que a gente vai observar é que essa essa compreensão da, da proximidade que alguns marcos históricos
se encontram da gente, mostra que a gente tem que buscar essa proximidade, que essa proximidade nos beneficie, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se acomoda em nossas pesquisas, seja do direito, seja inclusive de outras áreas, mais singelas. Por exemplo, quando a gente recebe uma informação do WhatsApp, a quão mais, vamos dizer assim, espalhafatosa, estapafúrdia seja a notícia, a gente se sente mais tentado em imediatamente repassar, né? Sem checar as fontes. Então, é um movimento que se exige da gente nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, nos nossos comportamentos diários. Quanto mais uma pesquisa científica. Então, a gente precisa se aproximar dessas fontes primárias. Se eu vou fazer uma pesquisa sobre a Grécia, então, sobre o direito grego, eu não posso me contentar com o que os autores brasileiros falam, os autores americanos falam sobre o direito grego, sem que eles tenham feito uma pesquisa mais a fundo ou mais próxima das fontes primárias. Isso não desqualifica a importância do estudo deles, mas é importante que a gente não perca esse contato com as fontes primárias, desde que acessíveis, porque são elas que realmente vão dar a fidedignidade da informação que a gente vai colher ou que a gente vai apreciar, avaliar, certo? E a gente colocou aí como as mais diversas fontes primárias dentro da história do direito, tanto os textos legais originários, né, mas outras possibilidades, cédulas, selos, inscrições rupestres, então formas artísticas que também podem servir como fonte da história do direito, certo? Bom, uma questão importante que a gente deve frisar também, que a gente já começou a falar na aula passada, é o cuidado com esse resgate histórico. A gente falou aqui, direito digital, vamos buscar as origens lá em Hammurabi e tal. É preciso ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente se vê tentado a isso e termina fantasiando sobre a origem primeira de todas as coisas, quando, na verdade, ou de determinado tema, quando na verdade essa origem não precisa ser tão remota assim. E aí eu trouxe para vocês um exemplo tirado de um livro que fala sobre um tema relacionado à investigação criminal. Vejam como é que ele principia. Uma noção satisfatória sobre a investigação criminal no Brasil pressupõe uma compreensão de sua história. Perfeito. Mediante exposição de suas origens e de suas mudanças ao longo do tempo. Ademais, o entendimento seguro acerca do assunto requer que se esclareça os contornos do modelo de investigação criminal atualmente adotado pelo sistema jurídico brasileiro. E aí ele começa com a evolução histórica da investigação criminal do Brasil, justamente antes da chegada dos portugueses, dizendo que antes da chegada dos portugueses, o espaço brasileiro era ocupado pelos povos indígenas, mas não tinha organização em estados, não existia uma atividade estatal investigatória, o sistema punitivo indígena era bastante simples, basicamente com aplicação de penas de morte, banimento ou tortura, com base na ideia de vingança privada, àqueles que transgredissem as normas de convívio social. Aí eu pergunto a vocês, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre um aspecto atual no âmbito da investigação criminal do Brasil, e não vejo importância, por exemplo, não visualizo importância do direito indígena, para que esse parágrafo? Né? Então, é como se eu buscasse, olha, os povos indígenas, o que eu vou desenvolver aqui, eu tenho que falar também dos povos indígenas. Não, não precisa. Porque talvez, se você quer desenvolver um tema específico no âmbito da investigação criminal hoje, você tem que buscar a origem desse instituto de forma mais próxima. Porque se você se fiar, por exemplo, na Constituição Imperial, era uma outra realidade. Então, talvez, nem na Constituição Imperial, muito depois do descobrimento, a gente possa encontrar origens desse instituto. Então, quando vocês forem falar sobre qualquer tema, cuidado para não recorrerem ao Código de Hammurabi sempre.
E eu digo isso porque existe um texto muito interessante que vocês podem encontrar na internet, que ele se chama Não Me Venham, Não Vamos Falar sobre o Código de Hammurabi. Deixa eu ver se eu encontro exatamente o título. Acho que é do professor... Não fale do Código de Hammurabi, né? O professor Luciano Oliveira. E é muito interessante porque, claro, é um texto mais complexo, porque envolve a própria discussão sobre o, o, a pesquisa sociológica e tal, mas lança essa provocação para que a gente não busque sempre a gente não busque sempre essa origem fundante daquele instituto que a gente está estudando, certo? Então é só assim, uma atenção que vocês precisam ter em relação a esse cacuete que a gente desenvolve, principalmente o direito, né? Quantas vezes a gente vê naquele mesmo esboço, né, que eu vou falar daqui a pouco sobre o texto de Salo de Carvalho, o que é que a gente observou aqui? O que é que vocês acharam de interessante nesse texto de Salo de Carvalho? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O que é que vocês viram de interessante? Professor, é interessante destacar que o direito ele é trazido não como uma forma de proteger os direitos fundamentais, né? É como uma ordem, é como uma forma de garantir a ordem social e a paz social, o desenvolvimento social. Perfeito, mas deixa eu só lhe interromper, Denis. Você já está falando sobre o texto de Harari, eu ainda estou no texto passado de Salo de Carvalho. Verdade, Mas, verdade. mas Perdão, o que você perdão. falou tem total. A gente vai desenvolver. Eu vou falar já sobre ele. É um texto que para mim é muito interessante. Mas ainda retrocedendo à aula passada, não sei se vocês se lembram ainda do que leram, mas a gente começou justamente sobre a abordagem histórica, né, e a criação de histórias jurídicas. O que é que chamou a atenção? Vou destacar aqui alguns textos só para vocês se relembrar, né? Para vocês rememorarem o que é que Salo de Carvalho vai desenvolver. Antes, eu vou fazer uma pequena propaganda. Esse livro aqui, ele tem um título sugestivo de como não se faz um trabalho de conclusão de curso. Mas é um livro que me serviu particularmente na própria elaboração da tese de doutorado. Primeiro porque ele traz vários exemplos concretos de como é que se aplica a uma boa metodologia, um bom método de pesquisa, especificamente em trabalhos orientados por ele, relacionados à temática de criminologia, direito penal e processo penal, mas também porque dá algumas dicas assim, não é aquele livro de dicas tão somente, mas um livro que faz refletir sobre sobre a pesquisa, uma verdadeira pesquisa no direito, né? E aí ele chama atenção para como a gente comete equívocos e a gente vê se cometendo equívocos de forma tão constante, né? E o primeiro equívoco como ele coloca aqui logo na página 25, tratar determinados períodos, bom dia, Jéssica, tratar determinados períodos históricos como blocos harmônicos e monolíticos. Hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre o direito egípcio na antiguidade oriental, né? O direito que foi desenvolvido no âmbito do que hoje se vê como o Estado egípcio, mas há mais de 4.000 anos. Então, o período de apogeu da civilização egípcia não pode ser resumida de maneira simplória. Assim, são 2 ou 3 milênios de história que não podem ser vistas como um todo uniforme. Existem características predominantes em determinado período, mas não em outros dessa história. Afinal de contas, são 3.000 anos, como eu falei na aula passada. Se a gente for falar sobre um resumo do que é a República Brasileira, existe uma só característica na República Brasileira? Não. Né? Então, a gente vê o surgimento da República no início, lá no século XIX ainda,
e a República de hoje com outras características, obviamente. Então é preciso ter esse cuidado, que ele chama atenção. Ele também chama atenção para encontrar a origem, né? A origem de algo, porque ele até diz que a origem é cinza e movediça. E depende muito às vezes até da nossa própria conformação do que a gente quer impor como sendo a origem. A visão atual imposta sobre o passado, reconstrução do passado, portanto. E eu gostei muito também de uma metáfora que ele faz com abordagens históricas que parecem aquele viajante que pretende conhecer a Europa, né? E o viajante faz, não, eu tenho aqui, são tão próximos os países, né? Eu chego em Portugal, pego um trem, aí lá vou até Madrid e depois a Barcelona, depois eu vou tentando conhecer algo da França, Itália, tudo em 8 dias. E aí eu faço 7 países em 8 dias. Beleza, conheci 7 países. Não conheceu país nenhum, na verdade, né? Então, a pesquisa histórica, a investigação histórica também é um pouco assemelhada a isso. Quando você pretende dar conta de tudo, dentro daquele exemplo que, inclusive, ele colocou no livro, a gente mostrou na aula passada, né? Você fazer uma digressão histórica muito alongada, você não vai ter profundidade em nenhum desses capítulos, desses títulos. Então, por exemplo, se você vai falar sobre direito digital, você tem que fazer um recorte geográfico, um recorte temporal, né? Então, o direito digital no Brasil, ou o direito digital no Nordeste, sei lá. Então, é preciso também ter essa demarcação, porque senão a viagem vai ser muito apressada, a gente não pode degustar como um viajante mais experiente. Professor, Pois não, tá aí. continuando nessa analogia em relação a uma viagem à Europa, né? Sim, A gente considera também, por exemplo, que quando você viaja, né, quando você faz uma viagem para a Europa, você normalmente cai naqueles mesmos lugares daqueles mesmos países. Como o senhor disse, isso impede de exatamente. você conhecer, você não vai conhecer diversos países, você não vai conhecer país nenhum, na verdade, né? Você vai Exato. conhecer os pontos turísticos dos países. Exato. Uma visão Aqueles geral. pontos turísticos os pontos turísticos que geralmente são Isso, conformados por interesses diversos, assim, de comodidade do agente de isso, turismo ou do guia turístico. Então, ele de alguma forma é uma escolha que foge exatamente. do seu próprio interesse. Perfeito. E fazendo a analogia continuando essa analogia, realmente você não vai conhecer nenhum país, né? E você não vai ter a oportunidade, por exemplo, de caminhar onde as pessoas não caminham, né? Exatamente. Igual a pesquisa. A pesquisa, muitas vezes, pode levar você ao lugar comum, onde Exatamente. vários já foram, onde todo mundo já conhece, e o trabalho do pesquisador é exatamente o oposto, né? É ir Perfeito. àquele lugar onde quase ninguém foi, ou pelo menos tentar descobrir novos lugares, né? Então, o melhor a fazer para quem vai para a Europa é botar a mochila nas costas, né? E Exatamente. ir atrás do que você quer conhecer. Exatamente, perfeito. Igual a Inclusive, pesquisa também. inclusive isso chama atenção porque na pesquisa jurídica, às vezes a gente se escora em alguns outros autores que, por sua vez, se escoram em outros autores, entendeu? Então, às vezes a gente faz uma pesquisa. Vejam nos livros de história do direito. Eu tenho vários livros de história do direito, obviamente, por necessidade, né, do próprio mistério. E vários livros fazem referência, por exemplo, à obra de John Gillison, que é uma obra referência, né? Então, você que se escora num livro que, por sua vez, se escora numa outra obra, por que não procurar a obra, assim, a origem, né? Ver no próprio livro de Gillison essa informação, certo? Então, isso diz também a respeito do nosso percurso. O percurso não pode ser apressado, não pode ser. Em um parágrafo vou resumir o direito na Grécia Antiga, em outro parágrafo da Roma Antiga. Esses parágrafos não têm nenhuma importância,
porque eles não vão permitir ao leitor ter uma visão real do que você pretende transmitir. Eles não vão ser fidedignos, porque há uma complexidade muito grande nesses direitos, e, portanto, aqueles parágrafos são absolutamente inúteis. A não ser que o propósito da obra seja um resumão para a OAB de História do Direito, né? E nesse momento, graças a Deus, a gente não tem que se preocupar com isso, certo? Vocês estão no segundo período, ou primeiro período até, tenham a preocupação de fixar conhecimentos mais firmes, mais complexos, e não informações drops, né? Que satisfazem apenas questões objetivas. Certo? Agora, sobre o... Pois não, Pedro, você ia falar. Oi, professor, tranquilo, obrigado pelo espaço. Eu queria também trazer as minhas anotações quanto ao texto do Saulo de Carvalho, que ele, como o senhor estava falando, ele traz uma crítica justamente ao hábito de se contar a origem do Instituto Jurídico em Análise, como se o processo histórico fosse linear e constante também, né? Exatamente. A gente esquece esse detalhe. E também, como se isso dá uma falsa sensação também de que o conhecimento ele se apresenta na história em etapas, como se fosse uma sucessão constante de pensamentos e perspectivas, né? Também eu anotei isso aqui, achei bem interessante essa parte que ele falou. Exato. E isso inclusive, é uma ideia do positivismo do século XIX, mostrando que a história é um crescente linear, né? Sempre voltado à evolução. Dentro da própria ideia darwinista, né? A gente está hoje melhor do que estava no passado, né? Porque a gente cresce sempre. Quando a história é coalhada de idas e vindas, de progressos e regressos também, né? Então, perfeita a sua colocação. Professor? Pois não, Amanda. E também completando um pouco a fala de Pedro e de Altair, às vezes a gente viaja para ver esses pontos históricos, esses pontos turísticos, mas interpreta eles com a visão da atualidade, né? Exato. Então a gente acaba, por exemplo, indo lá ver a Torre Eiffel, lá linda, a Torre Eiffel. Só que esquece de como ela foi construída em cima de sangue de outras pessoas, de povos. Exato. E é um símbolo de poder, né? Pois é, a gente admira a beleza da torre, mas, por exemplo, às vezes acaba também embaçando a visão. Perfeito. As pirâmides, né? A custa de que suor, e sangue e esforço elas foram construídas? E para quê? Para se ver como repousos fúnebres de cadáveres, né? Então, assim, cadáveres ilustres para o povo, mas é um custo muito alto, né? Convenhamos. A gente admira a beleza, mas às vezes esquece o custo. Ou quando a gente observa peças de marfim e por vezes esquece o custo social e ambiental que aquela extração causou. Pedro levantou a mão aí. Pois não, Pedro? Isso, também com relação a esse assunto, né? Não é à toa que você vê em inúmeras ocasiões, mundo afora, pessoas que se revoltam com relação a essas estruturas que representam opressões, e muitas vezes, por exemplo, teve no Chile, se não me engano, aquelas revoltas, derrubar estátuas que representavam pessoas que, há muito tempo atrás, eram assassinos e promoveram muita opressão. Então, você tem muita dessa revolta, né, de pegar essas estruturas de poder e acabar destruindo, né? Perfeito, Pedro. Inclusive, o ano passado foi um ano muito... nos últimos anos, né, a gente tem observado isso com mais frequência. Há um crescimento de consciência sobre as agruras da colonização, né? Então, a colonização e o neocolonialismo, que vitimaram, por exemplo, os povos africanos mais recentemente, muitas pessoas que eram vistas como heróis nacionais, até piratas condecorados
por reis ingleses, tiveram as suas estátuas substituídas, arrancadas, né, mutiladas, porque aquele tipo de homenagem não se coadunava com a visão da história, que não vê em seus atos verdadeiros comportamentos heróicos. Muito pelo contrário. Professor, Pois não, Otaí. aí o interessante dessa discussão a respeito desse colonialismo, neocolonialismo, é que vem uma onda exatamente oposta, né, para bater de frente com isso, que é o negacionismo histórico, É né? verdade. Se é que a gente Exatamente. pode chamar assim, né? Porque O negacionismo, as pessoas perfeito. acham que porque é história, né, cada um vê da forma que é, mas não é assim, porque a história é baseada em fatos, né? Claro que cada um vai ter uma interpretação, mas são fatos, né? Perfeito. E aí eu Então, já... a gente tem que, eu lembrei, professor, só um instantinho, Pois daquilo que o não. senhor falou há pouco, né, que a história é repleta de progressos e retrocessos, né? E aí a gente percebe o que ao longo da história? Que sempre que há um progresso, isso, por exemplo, a gente percebe que nos últimos anos, né, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem tido um avanço em relação a direitos humanos, né, mas parece que isso tem incomodado, não é? Isso tem incomodado e você vê aí uma resposta, né? Exatamente, Que, Otaí. inclusive, no Brasil vem acompanhado daquele discurso que é anti-humanitário, na verdade, eu considero assim, Verdade. anti-humanista. E isso é muito perigoso. E eu lembrei também de que o professor falou sobre a história do Egito, aí, que são mais de 3.000 anos, e a gente costuma ver aquela coisa de forma muito pontual. E lá no próprio Antigo Egito, você tem inúmeros exemplos de progressos e retrocessos, assim como Claro. durante o Império Romano, enfim. Perfeito. Então, isso é importante, você não vê a história de forma pontual, Pois tanto do é. ponto de vista da cronologia, quanto do ponto de vista espacial. Perfeito, Otaí. E assim, bem ao reboque do que você está falando, eu vou já fazer um link com o texto retirado dessa obra de Hobsbawm, né, sobre história, que reúne vários artigos publicados por Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século passado, que ele fala justamente sobre o que você pontuou. Quando ele diz assim: temos uma responsabilidade pelos fatos históricos em geral e pela crítica do abuso político e ideológico da história em particular. Quando ele falava, olha, eu imaginava que só físico nuclear que podia ter impacto no mundo. Não, o historiador também. Quando ele reescreve, quando ele nega algo que é historicamente comprovado, ele faz a reconstrução do passado, e aí eu faço o link com aquele trecho de 1984, né? Quando a gente reconstrói o passado, a gente domina o futuro. A gente domina o presente e domina o futuro, né? E ele diz o seguinte, que dentro do que você falou também, ele critica as modas intelectuais pós-modernas nas universidades ocidentais, que implicam que todos os fatos com existência pretensamente objetiva não passam de construções intelectuais. Ou seja, não existe nenhuma diferença entre fato e ficção. Pelo amor de Deus. Ele diz assim, até brincando, ou Elvis Presley está morto ou não. Não tem como haver, não, mas vamos fazer uma construção linguística que possa permitir ele estar vivo, porque ele vive no espírito das pessoas. Assim, é poético, mas não é fático, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Quando a gente relativiza tudo, a gente corre o risco de conviver com a relativização da própria verdade. É bem problemática a construção, e eu tenho que reconhecer isso, do que é verdade, né? Mas você desconsiderar a existência de um documento, por exemplo, isso é muito grave. Por exemplo, a tortura no Brasil, como em vários países, em quase todos os países da América do Sul, está amplamente documentada. Negar essa tortura é prestar um desserviço à própria compreensão da história. O que se poderia dizer é que no Brasil essa tortura aconteceu, mas isso não caracterizou todas as forças militares, não pode haver generalização, mas uma crítica dentro de constatações responsáveis da história. E não simplesmente negar tudo por ser mais conveniente para A ou para B, certo? Então, esse texto chama atenção sobre isso também.
É muito atual esse texto, impressionante. 30 anos de escrito e continua sendo atual. Algo mais que chamou a atenção no texto de Hobsbawm, que vocês gostariam de... Dá para me escutar? Sim, Bárbara. É só com relação ao outro texto que a gente estava falando, mas... Sim, de Salo de Carvalho. Isso, que eu fiz algumas anotações também, e aí eu estava lembrando aqui, à medida que o pessoal estava falando. Primeiro, uma coisa que a gente estava falando no iniciozinho, que é a questão de voltar ao início, à origem, e aí eu achei muito interessante o termo exato que ele usou, que é embriaguez pelo mito da origem. E aí achei Exatamente. interessante exatamente esse termo que ele traz. Outra coisa foi com relação à crítica que ele faz, o fato do estudante muitas vezes simplesmente jogar as informações, como ele chama de empilhar, né? E não desenvolver grandes coisas sobre isso. E fez me lembrar, inclusive, vocês falando da Europa, que tem algumas universidades na Europa que os orientadores, inclusive, eles não permitem que você traga a história, porque muitas vezes a tendência é trazer a história de forma empilhada e linear, como vocês, inclusive, falaram aqui. E aí existe essa forma de evitar trazer a história. Exato, perfeito, Bárbara. E isso a gente quer dizer, quando a gente faz essa advertência, não é para desrecomendar vocês a fazerem qualquer incursão histórica, afinal de contas, a gente está falando num curso de História do Direito, né, numa disciplina de História do Direito, sendo assim, a gente estaria diminuindo a própria importância dessa disciplina. Muito pelo contrário, a gente quer pregar o uso responsável da história, do discurso, da pesquisa histórica. E o uso responsável, muitas vezes, implica a necessidade da aproximação das fontes primárias, né? Então, se você quer, por exemplo, fazer... Que você adentre as informações da melhor forma possível, assim. Exato. Até dos livros de referência e tal. Ele pede que você entre a fundo se for querer trazer, realmente, né? Perfeito, exatamente isso. Por exemplo, se você quer fazer... Eu já tive 2 orientandas que fizeram uma pesquisa sobre processos criminais no século XIX, né? Por exemplo, uma delas desenvolveu a visão das mulheres que eram acusadas em processos criminais no século XIX. Qual é a fonte primária delas? Apenas livros sobre a história do direito, sobre a história da perseguição à mulher? Não, ela teve contato com os autos do processo mesmo, o caderninho processual que tinha lá a acusação contra ela, como é que aconteceu a audiência e tudo, porque essa é a fonte primária da mais valiosa, né? Então, é importante que a gente tenha sempre esse contato, certo? Algum outro comentário sobre os 2 textos da aula passada? Pedro. Pedro está com a mão levantada aqui. Não é em relação ao texto em si, ao livro em si, mas muito em relação a essa atualidade que tem relação com esse assunto. Por exemplo, também trazendo dos historiadores e o peso do historiador, ou melhor dizendo, os supostos historiadores. Sim. Também não é à toa que você tem um país, o Brasil hoje em dia, que ele tem muito essa carga do olavismo, do Olavo de Carvalho, que para muitos é um gênio, não sei o quê, sendo que para mim, pelo menos, na minha opinião, pelo menos, não passa de uma pessoa que reconta a história de uma maneira muito... com a visão ideológica dele, e você tem todo um governo, o governo brasileiro, por exemplo, hoje em dia, é um governo que tem toda essa carga da ideologia olavista, no caso. Sim. Então, você percebe que o historiador, nesse caso, historiador, ele tem um peso tão importante que é capaz de manipular, de impactar todo um país, né? Toda uma ideologia. Pois é, esse é o grande perigo, né, que a gente vê presente em obras como 1984, de você ter como o monopólio das informações verídicas, né, ou factuais, até contra a própria factualidade dessas informações. Então, você reconstrói o que realmente aconteceu para seduzir ou para impor a sua vontade, os seus interesses às demais parcelas da população. A gente vai falar daqui a pouco, quando
começar a tratar dos povos, do direito da antiguidade oriental, mais próxima, quando for tratar sobre mito. Tem um capítulo específico sobre isso, mas é muito importante a sua colocação, né? Como os mitos são construídos e como, muitas vezes, os males que eles podem produzir e os perigos que ele pode causar, e dentro do que a gente vai tratar, inclusive, abordando o texto de Harari. Algo mais sobre essa questão, pessoal? Queria só concluir aqui essa Só primeira posso falar parte. algo rapidinho? Pois não. Sobre o texto do Hobsbawm, Sim, porque, tipo assim, educação no Brasil é uma coisa muito complicada, né? E a gente não sabe o que é pior, se é a parte de humanas, ou se tá a parte de humanas ou a parte de exatas. E, tipo, as pessoas, tipo, 99% dos estudantes, eles não estudam lógica quando estudam filosofia. Devido a inúmeras questões, eles não estudam. E as pessoas, hoje em dia, parece que não sabem mais fazer uma análise objetiva das coisas. Principalmente porque elas não sabem, como o Hobsbawm falou, é como se tudo fosse time de futebol, sabe? O exato. torcedor ali é apaixonado por seu time e ele não reconhece nada, ele faz tudo pelo seu time. E o Hobsbawm, a primeira vez que eu tive contato com ele foi numa biblioteca do IFRN, que eu achei o livro dele lá, Era dos Extremos. Sim, eu tava E pensando que você tinha conhecido o Hobsbawm. Eu disse, poxa, cara, você tem que privilégio, não, viu? não tive essa Mas sorte, a ele gente faleceu em conhece. 2012. Porque eu sou bem mais antigo. Mas assim, a gente conhece de alguma forma também, né? Mesmo essa é a grande magia da ciência e do conhecimento. A gente conhece não apenas a obra, mas a pessoa a partir dos seus escritos também, né? Mas enfim, desculpe pela interrupção. Aí eu dei uma olhada breve na Era dos Extremos e tinha muitas críticas, né, a todos os regimes, principalmente uma parte os soviéticos e os socialistas. E quando eu fui procurar ler sobre a obra do cara, eu descobri que ele foi filiado a vida todinha, praticamente, ao Partido Comunista Britânico. É, Então, tipo, ele era uma pessoa que sabia separar o estudo, né? Ele, de fato, criticou, ele sabia os defeitos da União Soviética e se claro. você ler lá a Era dos Extremos, sabia. E hoje em dia as pessoas não fazem, a grande maioria das pessoas não fazem isso, elas não sabem reconhecer os fatos e elas ficam tentando negar as coisas, principalmente o que atrapalha o próprio desenvolvimento dos partidos políticos. A Era dos Extremos foi proibida na União Soviética, na Rússia, enfim, durante algum tempo, né? Para vocês terem uma ideia. E, como você falou, Hobsbawm tinha uma matriz marxista inegável, que ele mesmo confessava, né? Da mesma forma como Orwell escreveu A Revolução dos Bichos, e nele identificaram, não apenas na Revolução dos Bichos, mas em 1984, críticas ao stalinismo, mas ele tinha matriz marxista também. Então, ele teve atuação efetiva, inclusive, contra o fascismo, mas, enfim, a gente não pode confundir, a gente não pode ter uma visão também linear e planificada, né, das coisas como elas se apresentam, né? Professor, Pois não, tá aí. é muito comum essa visão maniqueísta, né? Hoje em dia, por Exato. exemplo, eu sou professor, né? Não sei se o professor já sabe disso. Já sei. Eu sei que você gosta de dar 10 a todo mundo nas aulas. Então. Nem sei. Mas tem outros que gostam também, viu? Não é só eu. Sem denúncias aqui, porque Não, senão o não. pessoal vai relaxar. Eu me lembrei do professor da primeira graduação, que Não, ele outro deu 10 curso. para todo mundo, só que ele Ah, esqueceu que um dos colegas tinha falecido nesse processo. vixe, Maria, aí E é aí foi complicado. aquele processo, você imagina aí dentro da UFRN isso. Abrir um processo, lá vai. Quando chega lá, ele vai argumentar, ele disse que tinha sido uma homenagem próxima, né? Ele sabe. Claro, é compreensível, né? Mas voltando ao assunto dessa visão maniqueísta, isso é muito comum. Por exemplo, eu sou professor de geografia e a gente parece que a gente dá aula remota, né? Hoje em dia parece que tem pai, tem avô, tem cachorro, tem papagaio, todo mundo assistindo a aula, né? E aí a gente está sujeito também a essa visão crítica, o que eu não considero ruim em todo o caso, né?
Embora exista a liberdade de cátedra, mas a crítica, ela nem sempre é uma coisa negativa, é uma coisa que a gente vem até para crescer. Mas essa visão maniqueísta é muito comum quando a gente faz uma crítica ao modo de produção capitalista. E eu sempre coloco para eles que o fato de eu criticar o capitalismo não tem a ver com o fato de eu ser ou não comunista, e sim fazer uma crítica ao modelo que rege e que molda a sociedade. Então, se eu estou vivendo num contexto da Rússia socialista, eu poderia estar fazendo uma crítica ao modo de produção socialista. Da mesma forma que eu vejo os pontos positivos, porque existem sim, do modo de produção capitalista, não dá para a gente chegar assim, demonizar e endeusar, não é? Exato. A gente ver o que há de bom e tentar buscar manter o que há de bom, e criticar e tentar combater o que há de mal, né? Nesses vários modos de produção, eu acho que a gente tem que ter uma visão política nesse sentido. Mas eu me preocupo muito com o momento que a gente está vivendo em relação a essa visão, como foi colocada aí, em relação como se a gente vivesse uma partida de futebol. Exatamente. Uma torcida. De eu criticar o governo Bolsonaro, imediatamente eu seja petista. Ou comunista. Assim. Ou comunista, petralha mortadela, né? Embora eu seja, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Exatamente, perfeito, Otaí. A gente precisa, a partir dessa reflexão que a gente pretende, a partir de todas as disciplinas propedêuticas, né, zetéticas, críticas, ter uma visão não planificada, né, não terraplanista também, não planificada do mundo, porque o mundo é muito complexo. É a mesma coisa da gente dizer, não, nesse governo a gente não tem nada para aproveitar. Eu sou um grande crítico do governo, mas eu tenho que reconhecer que algumas coisas eu tenho como positivas, né? São poucas, mas vez por outra eu encontro alguma coisa. Ou seja, a gente tem que tentar extrair, fazer uma crítica responsável e não assim, não, tudo que vem de lá é ruim, tudo que vem de cá é bom, né? Essa é a visão maniqueísta, justamente a visão maniqueísta a que você fez referência, certo? E agora, a gente vai, apenas para concluir, ver aqui a demarcação no estudo histórico, né? A gente já falou sobre isso de alguma maneira, mas só para deixar bem claro. Quando a gente faz um estudo histórico, uma pesquisa histórica, é necessária essa demarcação. Por exemplo, a demarcação temporal. Eu não posso falar vou falar sobre a história da Inglaterra. Eu posso fazer um livro, né? Eu estou olhando aqui para a minha biblioteca, eu tenho ali a história do século XX. Beleza, é um livro bem espesso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Era dos Extremos, a que se fez referência agora há pouco, que é um resumo, né, uma visão do que aconteceu no século XX, em parte do século XX. Obviamente haverá lacunas, obviamente haverá supressões, mas a gente tem que verificar qual foi a metodologia utilizada por esses autores, né? No caso da Era dos Extremos, Hobsbawm, no caso da história do século XX, Martin Gilbert. Então, a gente precisa fazer essa demarcação. Se ela não é temporal, porque eles fizeram a demarcação temporal, século XX, pode ser geográfica. Eu quero ver a história do Brasil no século XX, ou a história da França no século XX. Se mesmo assim eu tiver uma abertura muito grande e me fizer impossível essa tarefa, eu posso fazer uma demarcação ainda mais restrita que a demarcação temática. Eu quero ver a história da propriedade na França oitocentista, por exemplo, certo? E aí eu vou ter um recorte muito mais fechado, que vai me permitir o quê? Aprimorar o nível dessa pesquisa, entende? É aquela negócio da viagem a viagem de um turista mais experimentado. Ele vai desfrutar, vai degustar de cada ponto. Se for necessário, ele passa o dia inteiro numa praça.
numa só praça de Madrid. Mas o que é que ele vai observar lá? Ele vai observar como as pessoas se comportam, os hábitos das pessoas, o que é que elas fazem nas praças, quem é que frequenta as praças, o que é que elas comem nas praças, né? Os animais que frequentam as praças e assim por diante. Os costumes, os hábitos, as vestes. E isso a gente não pode fazer se a gente passar o dia andando dentro do ônibus ou correndo de um canto para o outro sem desfrutar daquele ponto turístico. Assim também é a história, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente conversou até aqui? Prontos para continuar a viagem? Vou fazer aqui a interrupção, certo?